Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Olá, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você aí, eu aqui, eu e você, você e eu, Dandan do lado de cá, você aí do lado deste outro lado do mundo virtual aqui. Tudo bem, gente? Chegamos a mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tudo bem? Agora, ainda, né, nesta nossa última aula da habilidade número 3, linguagem corporal. E agora a gente vai falar do quê? Da competência de número 11. A competência de número 11 vai falar da questão da linguagem, né? Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos, tudo bem? Eu abri aqui falando assim, olá, tudo bem? Certo? Ou seja, na língua de sinais, a questão da interação, certo? A gente tem nessa interação o corpo. E a língua dos surdos, a Libras, né? A língua de sinais. Então a gente tem aqui diversas expressões que vão dar para nós o que, gente? Vão dar para nós toda essa carga, né? Vão dar para nós toda essa relação do que é essa questão da interação, né, social aqui, dentro dos limites, né, de desempenho e adaptação de cada indivíduo, né, os diferentes indivíduos aqui, é isso que a gente acaba vendo lá. Então tem lá, né, a maioria da população infelizmente não sabe, mas é uma língua oficial e é uma relação corporal. Qual? A Libras, né, os surdos. Então você vê os surdos, ele pega aqui e fala, oi, certo, tudo bem? Certo? Eu até brinquei com você, mas isso não precisa, né? Certo? Está bem? Então ele vai aqui, né? Está bem? Bom dia, boa tarde, certo? Boa noite. Vamos brincando lá, certo? Eu gosto de você, certo? Então, os surdos têm uma linguagem fantástica, né? E eles se relacionam demais com o corpo e tem uma linguagem aí também que é extremamente dinâmica. Em que sentido essa linguagem é extremamente dinâmica, certo? Qual é a relação de tudo isso aqui? Eu tenho, né, dentro desse processo, eu tenho dentro dessa relação aí, o que, gente? Eu tenho este surdo que tem um mecanismo, uma muleta, certo? Para sanar um problema, né? Que é um problema da fala, ou seja, ele não fala. Por que o surdo não fala? Porque ele não ouve, ele não tem memória auditiva. A gente tem o costume de falar, o mudinho, né? Quando eu falo a gente, é o senso comum, o mudinho, o mudinho. Não existe ninguém mudo, né, gente? Não existe, mas o cara não fala então. Ele não fala porque ele não ouve. Se ele não ouve, ele não tem memória auditiva. Se ele nunca ouviu nada, como é que ele vai reproduzir algo? Lembra a criança? Ela começa a reproduzir o que, gente? Vrum, vrum, o carro. O cachorro, uau, 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 uau. Né? Então, o que ela ouve, ela vai reproduzindo. Como a criança surda nunca ouviu, certo? Ela não vai falar. Porém, a gente tem aí, certo? Escolas, a gente tem como treinar, como desenvolver, né? Essas crianças e as pessoas, né, com deficiência auditiva, né, os surdos, né, e eles são muito bacanas. Aí, então a gente acaba tendo essa possibilidade, que é uma possibilidade extremamente legal, assim, certo? Diante de tudo isso. E aí o que acontece? Olha só, o que nós teremos, né, diante dessa condição toda? A gente vai ter, né, esse nosso surdo, né, essa nossa condição dele que vai falando lá com as mãos. E aí, não sei se vocês já perceberam, se vocês conhecem o surdo, né, o que acontece com ele? Ele, quando fala, ele se relaciona, não é só aqui, certo? Ele tem a expressão também. Se ele gosta de você, ele vai dizer, se ele está feliz, a expressão está aqui também. Se não, vai só... ele já mostra que ele não gosta de você, não vai com a sua cara, né? Então é isso que ele vai colocar para nós, né? Que ele vai dar para nós aí essa dica do que ele sente, do que ele pensa, de como ele é, né? Então é um barato, né? Não sei se vocês já foram em festa de surdo, festa de casamento, aniversário, tá todo mundo conversando, aquele silêncio,
né? Mas muito bacana aí. Então essa é uma das expressões que a gente tem corporais aí, né? Ou seja, o corpo fala, o corpo se relaciona, e nesse sentido, nesse contexto do corpo, tá certo? Interagir, se relacionar, quem é que está aqui, gente? Está o surdo, né? Com a sua linguagem de sinal. E as expressões, né? Os gestos, né? Então ele tem isso. A gente também tem um pouco disso, certo? Por quê? Porque a gente não consegue só falar, tá certo? Dentro dessa relação que a gente tem, né? Aí dentro da interação social, né? Dessa relação toda, o que acontece? Quase ninguém consegue falar com a mão aqui. As pessoas de São Paulo, principalmente, como é que nós somos, gente? A gente fala com as mãos, né? Ou seja, a influência lá dos italianos, né? A colônia italiana, que ela é toda expansiva, e aí você não consegue, tem gente que fala assim, pega no seu braço, menino, olha, não pega, né? Então a gente acaba tendo bem essa interação, a gente acaba tendo bem essa relação toda aqui, nesse processo, né, de interação aqui que a gente vai ter, né? Que a gente vai acabar fazendo aí. E aí, o que nós temos diante disso? Né? Olha, as pessoas, né, vão gesticulando, né? Eu mesmo gesticulo demais, né? Você deve ter percebido. E é comum, às vezes eu estou na rua, alguém vai passar, bater, esbarrar em alguém numa festa, né? Essa coisa toda de ficar, né, trombando e tudo. E a gente tem esse costume, já perceberam? Olha a pessoa no celular. Como? É embaixo, olha embaixo, é a direita, vira a direita, não, é a direita, depois a esquerda, né? Parece que é videoconferência, parece até que a pessoa está olhando ali, a pessoa não está olhando, né? E aí eu tenho essa questão toda do distanciamento, né? Não tem nada a ver, né? O lugar é totalmente diferente, está longe, mas a gente tem isso, né? De expressar, de usar as mãos, e dentro desse processo de usar as mãos, né? Que a gente vivencia, que a gente tem, né? Nesse processo de interação social, né? O que acontece, gente? Né? Falando diretamente da comunicação, a gente não precisa muitas vezes falar algo, o corpo fala por nós, aquilo que a gente havia falado, né? Ou seja, eu falo muito nessa competência, o corpo fala. Como assim o corpo fala? O corpo fala por nós, nós nos relacionamos com todo mundo, com tudo, todos, e aí nesse processo, né? Nessa condição toda, né? O corpo vai falando. Como é que esse corpo nosso aí vai falando, gente? Como é que ele se relaciona nesse contexto aí, né? Do corpo falar, do corpo se relacionar. Eu não preciso falar nada, às vezes, com alguém. Para quê, gente? Não preciso falar nada, certo? Olha só, para falar algo. Como assim não preciso falar nada para falar algo? Para falar alguma coisa? Então, eu posso estar ali, né? Andando na rua e alguém fala assim, e aí, fulano, como é que tá? Deu certo lá? Ou seja, deu certo. E aí, como é que foi lá? Ou seja, deu errado. Certo? Oh, vem aqui, vamos aqui fazer tal coisa, vem aqui, tem um churrasco aqui, tem carne aqui. Eu falo muito de churrasco, no interior, sou do interior, tem muito churrasco, né? Vem cá, tem um churrasco aqui. Aí você fala assim, certo? Ou seja, não estou para isso, não quero isso hoje, então não preciso fazer nada. Né? Se eu quiser, de repente, se eu estiver bravo com alguém, eu assim, ó. Certo? Não preciso falar nada, eu só dou aquela olhada assim, ó. Certo, gente? Então, a gente tem isso, não precisa falar nada. Você não precisa falar nada para dizer o que quer. O seu corpo fala muitas vezes, o seu corpo diz uma série de coisas. Por exemplo, olha só, você, menina, ou até você, menino, mais novo, sua mãe não te deixa sair de casa até tarde, ficar tarde na rua, passar a noite fora, essas coisas todas. O que acontece, né? O que aconteceu? De repente você foi a uma festa, era para voltar para casa às 11h30, e aí você tá lá na festa, animado, quando você vê certo? Já são mais de 11h30, já agora 00:30. Você falou, puxa vida, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou embora? Certo? Putz, minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar, e agora? Né? Vai brigar comigo? Aí tu fala, caramba, mas eu agora vou chegar em casa 1h, ia chegar às 11h30. Se eu chegar 1h ou se eu chegar às 4h30 da manhã, a briga é a mesma. Então, já que eu tô aqui, vai brigar, eu vou aproveitar. E você tá lá, aproveita, está tudo lá bacana, legal, normal.
E aí então o que acontece o quê, gente? Você está lá dentro, né, diante dessa alegria toda, na festa, na hora de ir embora. Quando você chega à sua casa às 4 da manhã, tá tudo apagado. Você fala, nossa, maravilha, minha mãe está dormindo. E aí amanhã quando acordar, eu falo, eu cheguei meia-noite e 10. Ela dorme cedo, geralmente. Aí você vai, abre a porta, e é engraçado quando a gente abre a porta, né, parece que a gente não quer abrir a porta inteira para que ninguém perceba, né, que a gente está, sei lá, fazendo barulho, ou chegou. Então você abre um pouquinho, faz assim, aí você fecha, aí na hora que você vira, liga a luz, quem está sentado ali no sofá? Sua mãe está só. E aí eu te pergunto, precisa falar algo? Sua mãe precisa falar algo para... Não precisa falar nada, né? Ou seja, pela cara dela, você sobe pro quarto e no outro dia você... Certo? Você não desce nem para tomar café, né? Lá no domingo ou no sábado. Você fica lá só na moita ali embaixo. Fala, não quero não, tô aqui só para não levar a tal da bronca, né, gente? Então acaba tendo isso, ou seja, só pela expressão, nossa, não fala com o fulano, ele tá assim, tá alegre, tá sorrindo, né? São essas coisas, né? Tudo bem? Como é que tá? Então, para brigar, você pode até usar a expressão, né, corporal, ou seja, quando você está olhando alguém para quê? Para namorar com esse alguém, você quer alguma coisa com esse alguém, aí você fica assim, você pisca, você vai lá, certo, com esse alguém, mora com esse alguém, aí vai lá, aí a ideia do coraçãozinho, né, gente? Aí vai o coração lá, você não precisa falar nada, você se expressa dessa maneira. E aí vai ali e você tenta seduzir a pessoa, né? Certo? E vai diante daquilo, sei lá, você vai... Não sei se você vai conseguir seduzir a pessoa ou se ela vai achar que você, de repente, é um maníaco, né? Mas a gente tem bem isso na expressão, né? Não precisa falar, não vou, depois, né? Vai lá, aqui, a gente chama, vem para lá, vem para cá, traz, busca, tal. Então a gente tem todas essas características em que o corpo se movimenta, todas essas características em que o corpo vai falar, vai se relacionar, sem a gente precisar, tá certo? Falar nada, ou seja, é uma linguagem não verbal, né? Então o corpo tem isso, e a gente utiliza a linguagem não verbal em diversos momentos. Certo? Você chega em algum lugar, você vê a cara da pessoa, você vê se ela está aberta para conversar com você ou se ela não está aberta, né? Essa questão de estar fechado ou não, né? Essa coisa toda aí que a gente acaba tendo, né? A gente acaba tendo isso, né? A gente acaba se relacionando de uma maneira que é extremamente interessante, né? Deste modo, né? Dentro desse contexto, né? Do falar, da interação aqui. Então essa linguagem corporal como meio da interação. Isso aqui também entra, né? Tem aquele diálogo, a interação lá com o futebol, o jogo, né? O corpo, a gente vai se movimentando todo. E aí, diante disso, o que acontece, certo? A gente tem aqui uma outra situação, ou seja, a gente tem aqui neste nosso momento, né, uma outra condição de interação e dos limites, olha só, de desempenho, as alternativas de adaptação para os diferentes indivíduos. Nós somos diferentes, logo nós nos adaptamos e nos relacionamos com o mundo de modo e de formas diferentes. Por isso que nos vestimos diferentes, gostamos de biotipos diferentes, temos biotipos diferentes. E aí, eu fui colocando essas coisas, porque a gente fala lá dos gestos, né? A gente é muito de gestos, algumas pessoas são muito de caras e bocas, né? Então a gente se relaciona assim, deste modo, de uma maneira que é comum, né, gente? Que é usual para a maioria das pessoas. Você não usa um gesto que só você conhece. Né? Não, na verdade você usa o gesto que é de um grupo, ou seja, que você vai ter uma interação, tá certo? Uma interação lá, social, obviamente, ali. Então você tem aquelas coisas das mãos, certo? Ou tem gente que assim, aí tem gente que pega aqui e bate essas coisas, ou seja, o tipo né, nesses gestos, nessa expressão corporal, a gente tem os tipos de saudações. Certo? Porque temos diversas saudações. A gente tem aquela saudação, certo? Aí tem muito aquilo, né? Hoje assim, ó, cada um, né? Ou seja, tem diversas aí pelo país que eu acabo não sabendo. Eu sei algumas daqui de São Paulo, né? Então agora,
certo? Que vai lá, ou o cara vai assim, antigamente era assim, né? Que ia, ou tem uns que são assim, certo? E aí, aquela coisa toda, certo? Né? Então, você vai. Essas expressões, ou seja, esses gestos, né, fazem parte da interação. O tipo de toque, né, de dar a mão, de bater a mão aí, né, o cumprimento mesmo, né? Olha só, né, nessa questão do corpo falar. Eu chego a um lugar onde tem 3 amigos, 3 pessoas que eu conheço. Dessas 3 pessoas, o que eu faço? Eu dou a mão para um, tudo bem, certo? Tudo bem, e aí dou uma batidinha assim no braço, né? Pessoas têm mania. E a outra pessoa eu pego e eu abraço. O que acontece, gente? Isso quer me dizer algo. É o corpo falando. O corpo está me dizendo que eu não tenho tanta amizade com esse, pouquinho mais com esse, mas esse sim é meu amigo de fato. Eu tenho uma experiência de vivência, né, de interação e até um sentimento, né, é muito mais próximo, eu gosto, né, mais desse aqui, tem uma vivência maior, né? Então você tem isso, né, da vivência e das relações. E essa linguagem diz isso. Então algumas pessoas a gente só cumprimenta de modo mais frio, outros a gente é mais certo, mais efervescente nisso, né? A gente é mais caloroso neste modo, né? Nessa relação de conversar, são os gestos. E aí a relação do beijo no rosto, né? No cumprimento. Então você pega, aqui no Brasil, né? Em São Paulo as pessoas dão um beijo no rosto, né? Na verdade, encosta o rosto lá, né? Uma na outra, então você acaba tendo, né? Essa coisa toda desse contato. Se a gente pegar em outros lugares, no Rio de Janeiro, né, eles dão 2 beijos, né, um de cada lado. E em algum lugar, não sei ainda se no Brasil, mas antigamente tinha aquela coisa, conhece a pessoa, né, principalmente quando a gente era mais novo, dava 3 beijos. Aquela coisa toda, né? Então, o que isso acontece? O que isso tem a ver, gente? São os gestos, né? Essa interação aqui que a gente tem corporal, né? Essa interação social, é o corpo falando, é o corpo dizendo dentro de um papel social, né? O que eu tenho de fazer naquele limite, naquele momento, naquela condição e naquela situação ali. Tudo bem, gente? Nisso, certo? Então, eu tenho esse corpo, para lá, para cá, eu tenho ele fazendo, né, bem essa movimentação, na verdade, não tem outra coisa para a gente dizer aí neste nosso caso. São os diferentes modos que o nosso corpo tem de reagir. Antigamente, a gente tinha umas expressões, né? Não sei se antigamente ou quando eu era novo, mas quando eu era novo era bem antigamente, né? Você tinha essa coisa de bate, faz um monte de coisa, né? Ou seja, o modismo, né? Aquela questão da época que a gente acaba tendo, são lá os nossos gestos aí, tudo bem, gente? Diante disso, então eu tenho isso, olha só. Então eu tenho essa interação, eu tenho essa relação aqui. Mas eu considero os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Então é aqui que a gente trabalha também, certo? Neste momento, o que a gente tem, né? Do que a gente faz e de que modo a gente acaba trabalhando aí? O corpo. Essa interação, ela é nesse contato, mas ela é, certo, dentro das relações que a gente se coloca dentro dos grupos daquilo que a gente havia falado mesmo, retomando justamente isso. E qual é o limite? O que a gente faz? Até onde a gente vai chegar para ter aquela posição, para ter aquela condição, para fazer parte daquele grupo? Imagine só, você entra lá numa academia, certo? E começa a interagir com aquelas pessoas e quer fazer parte daquele grupo de fortões. O que acaba acontecendo, gente? Certo? Acaba acontecendo o seguinte, acaba acontecendo que você vai querer ficar também um fortão de repente. E dentro daquele contexto, dentro daquele momento, tá certo? Você vai trabalhar, certo? Você vai malhar o corpo, você vai ficar, né, naquele contexto fazendo uma série de coisas para que você seja igual a eles. Só que a gente é ser humano e a gente falha, né? As pessoas têm um pouco disso. Diante desse contexto, você, para ficar igual a eles, vai demorar um tempo. E é aí que muita gente utiliza alguns artifícios. E o Enem trabalha com isso, né? Porque a questão da saúde está ligada diretamente ali a isso.
certo? Aí o que vai acontecer? Você começa a utilizar os tais suplementos. Coloquei esse nome porque é mais sutil, né, gente? Então você tem suplementos. Além da força, eles chamam de rasgar os músculos, né? Aquilo pega e rasga os músculos. Aquilo faz com que você torne um pouco mais forte, né? Que tem essa coisa toda e tudo mais aqui. E aí, nesse rasgar os músculos, então você vai lá, você começa a ficar o quê? Fortão, né? Tipo uma saranduba. E são os anabolizantes, né? São muitas vezes substâncias proibidas aqui no Brasil, né? Que são importadas, ou que são isso, ou que são aquilo, que são caras, que são essas coisas todas aí que algumas pessoas se utilizam, né? Na verdade, bastante gente acaba fazendo isso. Por quê? Porque essa questão, tá certo? Olha só, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação. Cada corpo tem um desenvolvimento, né? A gente consegue às vezes entender isso. Que um corpo vai se exercitar e ele vai aparentar ser mais forte, né? Mais rápido que o outro. Né, o outro mais mirrado, né, mais fraquinho aqui. Então acaba acontecendo isso. Então a gente tem essa questão dos limites, a gente tem essas falhas, a gente tem, né, toda essa condição, que é qual, gente? Né, nisso aqui, que é o homem se relacionando aqui, tá certo? Com não as questões ilícitas, porque ele não vai ligar para isso, não vai trabalhar, né, nesse sentido de, isso é ilícito, pode, não pode, não é, como é que acaba não sendo isso aqui. É aqui, na verdade, que a gente tem o quê? Essas barreiras do limite. Né? Então a gente também, o Enem pode colocar questões críticas nesse momento, questões que são, na verdade, contrárias às práticas que nós fazemos e que não são saudáveis. Nós, assim, né? A população, uma parcela da população. Então a gente tem aí os suplementos. Né, que tem uma ação direta no que, gente? No nosso corpo, os anabolizantes. Suplemento é algo normal, né? Que muitos tomam, mas aí você tem as outras coisas, né? Que não são permitidas e que as pessoas acabam, certo? Se utilizando disso, é o doping lá, né? Que a gente tem no atletismo, uma coisa quase que comum, né? Aquela coisa da biologia molecular, esportiva, né, de aumentar o desempenho, né, é uma outra prática que a gente tem há muito tempo, tem muito mais disso em outros países do que no Brasil, mas, né, vira e mexe alguém fala, né, disso que acontece, doping, foi pego, usou isso, usou aquilo, tal coisa que ajuda no desempenho, né, essas coisas todas. Mas a gente tem aqui, né, gente, coloquei essa relação aqui, isso que a gente tem, que são as drogas também, né? Tem essas drogas e tem as drogas que são drogas de fato, lá que as pessoas usam para, sei lá, para ficar anestesiadas, para ficarem felizes, para se sentirem bem, para alguma coisa. E tudo isso influi no quê, gente? Influi no corpo, né? Ou seja, o uso excessivo do álcool, né? Do cigarro ou das drogas proibidas, né? Essas coisas todas acabam influenciando, tá certo? No funcionamento, acabam influenciando, né? E tirando e rompendo os limites, tá certo? De desempenho de cada um, né? Ou seja, isso faz com que essa nossa relação de adaptação, né, alternativa, que é individual, a gente às vezes quer entrar dentro de um grupo e não ficar dentro de uma relação individual, a gente quer se equiparar, mas na verdade cada pessoa é diferente, cada um é de um tamanho grande, pequeno, alto, essa coisa toda, né? Então a gente tem aí essa questão toda aqui, né, de romper as barreiras, né, e de falar das drogas, de falar do não equilíbrio, da não saúde e do não cuidado ao nosso corpo, né? Então essa competência, na verdade, ela vai falar justamente disso, cuida do seu corpo. Por que eu tenho de cuidar do corpo? Porque o corpo, a sua vida habita no seu corpo. Né? A gente não tem só uma relação biológica, fisiológica, né? O funcionamento disso, não é só uma máquina, né? Eu tenho cérebro, eu tenho sentimento, né? Eu tenho aqui emoções, né? E eu tenho pensamentos, né? Eu tenho aqui todo o meu intelecto, eu tenho a imaginação, e tudo isso depende do quê? Do meu corpo. Tudo bem? Não adianta nada eu pensar que eu vou andar se eu não conseguir andar, né? Se eu não conseguir levantar, se eu não conseguir mais levantar uma hora o braço, certo? Então a gente tem esse corpo, né? Ou seja, esse corpo que a gente habita, é nele. Então o Enem, ele vai trabalhar, né? O Enem é uma prova cidadã, né, gente? Lembrem-se disso sempre. O que é o Enem? O Enem é
uma prova cidadã, e esta prova como cidadã, ou seja, uma prova certinha, uma prova, né, que busca o seu papel, né, desculpa, o seu posicionamento de cidadão, de não fazer coisas, né, que firam outras, que sejam erradas, que vão lá, tá certo, de encontro aos direitos humanos, tá certo, a ideia da não violência e tudo mais. E essa questão é a não violência com o corpo do outro e com o nosso corpo, tá certo? Ou seja, com o outro, e também a violência contra a gente, né? Não só contra o outro. Então o Enem, ele pede, né? Ele quer que a gente trabalhe também com isso, né? Nesse sentido, né? Com essas características nossas aqui, tudo bem? Do nosso corpo, da nossa vida, da nossa situação, né? Dessa nossa condição. Aí, nesse sentido, certo? Então é lá, são as coisas que a gente usa, são as coisas que a gente vivencia que fazem mal ao nosso corpo num processo, certo, de interação, né? O álcool em excesso, né? A gente tem essa questão toda do álcool, né? Que é um momento de interação e que faz mal ao seu corpo. Não, álcool em excesso, no outro dia você vai ficar com dor de cabeça, uma ressaca, de repente você passa mal, você vomita, né? Você vai ter vertigens, você vai ter uma série de problemas, né? Por conta do quê? Por conta disso, você não foi equilibrado, né? Não sei se o equilíbrio melhor da vida é não beber ou é beber equilibrado, né? Eu não sei bem isso, mas é o não excesso. Isso é de fato, né, a questão do não excesso aí, do não excesso em nada. Então a gente já teve várias questões, né, do equilíbrio, da saúde, de falar da mulher que estava grávida, né, se ela podia ter relações, certo? Relações sexuais mesmo, né? Com seu marido, com seu parceiro. Se uma pessoa, já caiu questão no Enem, né? Dizendo, se a pessoa tem HIV positivo, né? Soro positivo, ela pode fazer exercícios, ter a prática esportiva? Ela pode, né, gente? E até é bom isso, né? Ou seja, é uma relação saudável, tanto para a mulher lá grávida, quanto para quem está enfermo, né? Se assim puder, quem é soropositivo, né? HIV, todas as condições, né? Por quê? Porque é aquele corpo, né? Mente sã, corpo são, mente sã, né? Então isso ajuda demais. Então é trabalhar dentro dessa questão, né? Do equilíbrio, né, e da nossa saúde, né, dentro desse contexto, vendo o limite de cada um aqui. O que acontece, gente? O problema é que a gente não quer ver, como eu falei, o limite de cada um, a gente quer entrar dentro de um padrão. E a gente vivencia hoje uma prática comum, né, e o Enem às vezes dá uns puxões de orelha nas suas questões, que é a ditadura da magreza. E essa ditadura da magreza faz com que algumas pessoas muitas vezes passem fome, né, tendo comida e passando fome, né? O que é quase um absurdo. Num país onde muita gente não come, onde muita gente passa fome, porque não tem, outras pessoas passam fome por uma questão ditatorial estética. E que questão, né, de estética e ditatorial é essa? É a questão da beleza, da magreza. Então as pessoas fazem o quê? Tem gente, né, não posso comer, hoje eu posso comer 2 folhas de alface, à tarde eu só posso comer 2 crumb cracker, né, 2 bolachas de água e sal, e aí eu posso tomar um copo de água à noite. Eu posso, né? Ou seja, a gente fica cerceando, né, a comida, cerceando a fome, cerceando, tá certo, a nossa vivência, a nossa relação, né, com a vida, com o bem-estar, por conta de algo que é menor, né, que é essa questão estética. E a gente chega, não que não tenha de fazer uma dieta balanceada, um regime, alguma coisa, mas o excesso disso, né? Então às vezes a gente vê, o excesso, toma remédio para isso, faz isso, né, uma série de coisas aí. E nós temos essas doenças que são as doenças modernas, né? Modernas porque nós não temos muito tempo com essas doenças, para essas doenças. São coisas novas, são coisas que surgiram como, gente? Surgiram da modernidade e com a modernidade, certo? Com esses novos padrões. Quando a mulher tinha de ser cheinha, a ideia era comer e agora? Agora ela tem de ser um palito, então é não comer. Então a gente tem essas questões modernas. Olha só, a gente tem a anorexia, né? Seja a anorexia, então a mulher anorexica, né? E isso aí junto, né? Não que sejam iguais, mas eles entram aí no mesmo caminho, né? Ou seja, eles vão seguindo, né, a mesma toada, eles vão seguindo aí, na verdade, o mesmo caminho que é a bulimia, né? Tem gente que come,
né? Come e vomita o que come, come e vomita o que come. Então não adiantou nada. Certo? Aí passa mal, fica doente, anorexia, a pessoa não come nada, é aquele que já não come, e aí vai ficando magro, aquela coisa toda, e fica muitas vezes, não é só magro, né? Na verdade fica feio, fica com uma cara de doente, fica com uma série de problemas até, certo? Então nós temos essas coisas modernas, né? Nós temos esses problemas modernos que atingem diretamente o corpo de quem, gente? O corpo do homem, o corpo da mulher, o corpo da pessoa, né? E do humano moderno. É aqui que essa arte nossa, né, vai se relacionar. Né? Diante dessa questão dos padrões, e tudo isso em busca do padrão de beleza. E na beleza a gente falou aquela da maquiagem e tudo mais. A gente tem os acessórios que são externos, né? Que é o que, gente? Brinco. Certo? Então olha só, a gente tem aqui o nosso brinco aí. Então as pessoas têm brinco, colocam brinco, né? Essa coisa toda, tudo mais. E aí vão lá. O que é o brinco? O brinco é um acessório. É um acessório que perfura o seu corpo, e nessa perfuração do seu corpo, né, a gente tem isso. Isso é uma prática, né? É uma prática primitiva que a gente, né, de automutilação, a gente chama isso de automutilação, cortar, né, e as pessoas vão alargando isso aqui, aquilo vai ficando uma coisa, tem uns que carregam, certo, quase uma abajur aqui dentro da orelha, né, aquele buraco grande, e essa, né, é uma questão de moda, né, ou seja, de estilo, de personalidade, né, e de aparência, de visual, é um estilo moderno, né, uma relação que a gente acaba tendo aí, ou seja, o culto total ao corpo. Então você vai, brinco, coloca um monte de brinco aí, alarga, o tal do alargador, que para nós é algo um pouco mais novo aí, e que vem depois, certo, do piercing lá. Então as pessoas tinham piercing, primeiro na orelha, aí tem no nariz, aí colocam na boca, né? O Léo aqui da produção tem na boca, e ele tem um piercing também no mamilo. Tem, não? Olha só, o que acontece? Então ele tem 2 no mamilo e 1 no lugar que ele não pode falar. O que vai acontecer, gente? Então a gente tem, né, bem essa relação, que é o que, gente? É o culto ao corpo, né? Que é uma relação do quê? De automutilação. Porque eu sinto prazer, muitas vezes, em muitos momentos, com algo que dói, né? Ou seja, eu tive um amigo, professor, que ele tinha um piercing no mamilo. Eu falei, pô, você tá brincando? Eu falei, não, é verdade. Um dia ele mostrou. Normal, né? Eu falei, normal, tudo bem. Então ele tinha lá. Então a gente tem essa coisa, né? Esse culto ao corpo, essa questão, às vezes, foge do limite, ou a gente se adapta, né? Então a gente tem essa coisa, né? O corpo, tudo bem, a gente tem essas práticas todas aí. Diante disso, né, diante dessa questão que a gente vai ter, né, do corpo, a gente tem a tal da arte no corpo, né? O brinco é uma forma de arte no corpo, o piercing é uma forma de arte, né, e de estilo de ser e de viver, principalmente dos mais jovens no corpo. O alargador também é isso. E o que, gente? E aí a gente tem a tatuagem, né? Ou seja, é fazer do seu corpo uma obra de arte. Hoje, porque isso já foi mal visto. Certo? Isso aí já foi visto como, ou seja, a tatuagem era uma coisa para, sei lá, bandidos, para marginais, para pessoas perigosas. E é lógico, tem toda uma simbologia dentro dos presídios, né? Do que cada tatuagem acaba representando. Mas elas não vêm deste meio, né? Ou seja, pintar o corpo é algo extremamente antigo e primitivo, né? Porque desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, né? Como lá o homem primata dos titãs. A gente faz as mesmas coisas que o homem lá atrás fazia. Então, o índio, né? O homem lá atrás, ele ia para a guerra, o que ele fazia? Pintava o rosto. Então você tem a pintura, certo, da guerra ali. As mulheres quando saem, certo, essa coisa toda, na noite, vão namorar alguma coisa, ela se pinta, ou seja, é a pintura do acasalamento, né? Porque ela de repente está buscando, querendo, ou ela vai de fato fazer aquilo. Então a gente tem lá, o homem lá atrás, tá certo? Também pintava sua pele, não só o índio, né? O homem primitivo, né? Os guerreiros medievais, os guerreiros lá atrás, eles colocavam, né, adereços no corpo, era algo comum, né? Você adereçar o seu corpo. Olha o Hércules, gente, lembra lá em todo o processo, Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules.
O primeiro dos 12, ele mata o leão de Nemeia, aí ele cai lá no abismo, volta, e aí ele, com o couro do leão, aquilo é o quê? Aquela cabeça, né? E aí aquilo é a sua armadura, tudo bem? Aquilo é a sua capa, né? A sua proteção. Olha os homens da Idade Média, em alguns países, na Idade Média, final da Idade Média, né? Já na Era Moderna, em alguns países da Europa em que eles colocavam aquelas perucas, né? Lembra? Já assistiram aqueles filmes do século XVII, século XVIII, né? Os homens nobres tinham uma peruca para determinadas situações. A gente acaba tendo isso também. Certo? Essa questão toda, né, naquele momento, né, que vai expressar justamente o estado de espírito, este homem, e que vai aí dar a sua adaptação, tá certo? Ao meio, né, a essa relação que a gente tem lá, os diferentes indivíduos colocando adereços. Né? E nesse corpo, os diferentes, os adereços têm o nosso corte de cabelo, né? As pessoas fazendo desenho, fazendo isso, fazendo aquilo, deixa dread, deixa rastafari, deixa não sei o que lá, deixa black power, agora novamente alisa o cabelo, não alisa, estica, deixa enrolado, deixa tudo desgrenhado, né? Então a gente tem toda essa circunstância que faz parte do que, gente? Dessa relação do corpo, né? Dessa relação aqui que a gente tem da interação social e dos nossos limites diante de tudo isso. Né? E a gente faz, muitas vezes, disso que a gente estava falando, do corpo um instrumento de arte, né? Ou seja, a tatuagem era vista de uma maneira. Hoje, ela já é vista, ela está passando, né, por transformação ainda. Ela é vista de outra maneira em muitos meios, né? Ou seja, as pessoas hoje que têm uma condição social maior, hoje já a partir de um tempo já se tatuam, já marcam o seu corpo, embora muita gente seja contra, mas as pessoas vão marcando momentos da sua vida assim. Certo? Ou algo que é representativo, ou apenas querem um adereço, algo bonito, né? Algo que seja extremamente interessante para ela, né? Alguns fazem as tatuagens para mostrar, outros fazem as tatuagens para si, né? Porque tem um significado, uma marca. Então a gente tem essa condição, né? Do corpo enquanto arte, né? Ou seja, é o meu limite, cada um tem um limite, né? Essa coisa toda. E aí isso vem passando por um processo em que é normal você ver as pessoas trabalhando no setor público, no setor privado, atendendo alguém, né, com tatuagem. No Brasil, isso é novo ainda. Em outros países, nos Estados Unidos é normal. O policial tem tatuagem até aqui, certo? Na Europa também, em alguns países, não tem isso. O policial tem tatuagem aqui, né? Parece os carecas do ABC, tem aquela aranha aqui, não tem nenhum problema. E no Brasil isso não podia, isso vem, né, aos poucos, modificando, né? Eu sou um exemplo, tenho o nome dos meus filhos, a história do Alexandre Magno, criança, tenho, né, minhas costas fechadas de tatuagem, né? Ou seja, eu gosto disso, eu gosto de pintar, dói demais, mas é transformar o corpo, certo? Em marcas, ou seja, em ações, em questões, em momentos que foram importantes, ou coisas, ou pessoas que foram importantes, para você acaba marcando isso, você acaba achando isso de certo modo bonito, e aí, né, a gente vai quebrando regras dentro da família, e as pessoas vêm, aí alguém da família, já tem um, aí vai e faz, e aí você às vezes abre espaço para tudo isso. É esse mundo contemporâneo em que a gente tem essa troca, né, em que a gente tem o que, gente? Essa grande mudança e transformação aí. Tudo bem, gente? Nisso aqui, né, nessa relação. Então, o que acontece nesse momento aqui? Esse momento, ele vai dizer justamente isso, né, gente? Deste nosso corpo, que fala, que se relaciona, que tem a questão da beleza, né? Que tem a questão estética, que tem a questão do que, gente? Da saúde, né? Porque o corpo precisa ter saúde. Saúde não é exatamente alguém esbelto lá, alguém simétrico, porque a gente fica muito ligado às relações simétricas, né, do mundo antigo lá. Ou seja, aquele homem grego, aquele homem romano, né, ali, o que ele fazia? Ele ia para a guerra, esse homem precisava ter um corpo simétrico. O que é isso, gente? Precisava ter a barriga tanquinho, ele precisava ter um corpo atlético. Por quê? Ele disputava jogos, guerras, maratonas, tá certo? Ele tinha lá batalhas, né? Ele estava sempre, né, nessa disputa, ele estava sempre nisso. Então ele precisava disso. E nós termos um corpo saudável é um corpo em que a gente está bem com ele mesmo, é lógico. Tem a questão da saúde também, né? Ou seja, eu sou gordo demais, eu sou magro demais. Então a gente tem tudo isso, né? Mas a gente trabalha nessa competência, inclusive, com os padrões,
né, com as relações aqui, porque olha o que ela vai dizer: compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, ou seja, o que é importante para a sua vida, para a nossa vida, ou seja, de modo individual, certo? E aí, olha só, e integradora social e formadora da identidade. Isso, o corpo, certo? Então essa relação que a gente tem aqui, né, a expressão corporal, né, tudo que está relacionado ao corpo é importante para mim. E tudo que está relacionado ao corpo, certo? O meu corpo, eu faço e eu modifico isso às vezes pela interação e pela relação social com os outros. Tudo bem? E aí, além disso, certo? Eu formo também a minha identidade, né? Então eu tenho todo esse processo, eu tenho toda essa condição aqui também. Tudo bem, gente? Certo? Nesse processo, nesse condicionamento todo, né, social, de me relacionar com os grupos, de querer entrar no grupo, de formar a minha identidade e de saber que eu sou através deste corpo moreno, generoso e gostoso que você tem. Ou seja, minha mãe cantava isso para mim, eu acho, certo? Porque o meu talvez seja, pelo menos para ela, né, e pelo menos para mim, né? Então a gente acaba tendo, né, essa visão, né? A ideia do eu me amo, né? Tão bacana isso, né? A gente se sentir bem como? Eu me sinto bem deste lado e você se sente bem deste lado, e aí nós vamos nos sentindo bem assim, neste nosso contato corporal, virtual, mas sempre. Obrigado por assistir a mais uma aula, obrigado por estar comigo novamente, obrigado por tudo, e desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau.